Leandro Santos fez lá um bate-papo com o Arthur, aí estavam surfando no hype do MBL, descobriu que o público do MBL é engajado, ele quer fazer umas vendas pro público do MBL, espero que vocês obviamente não comprem nada dele, né, só assessorem muito bobalhões. A gente também vai, então cada um surfa um no do outro, todo mundo cresce aí nessa brincadeira, né, legal. E eu vou aproveitar o gancho dele, tá, o gancho, porque ele deu um gancho pra trazer meu ponto. Ele falou o seguinte, eu acho que é uma fala bem interessante pra conhecer, e pra todo mundo, especialmente o público dele, conhecer de verdade quem é o MBL. Ele falou: o dia que o MBL parar de cagar em cima do Bolsonaro, eu viro o cabo eleitoral deles de graça. Como eu falei outro dia. No papel eles têm disparado a melhor proposta. No livro leia livro amarelo, tu não vai discordar de nada ali. O problema é, se continuar dividindo a direita e trocando de lado toda hora, o Lula vai se eleger até os 120 anos. Eu não vou parar esse papo de trocar de lado, a gente nunca saiu do mesmo lugar. Nós somos o mesmo grupo que falava, nós não temos bandido de estimação lá durante o impeachment da Dilma. Quer dizer que era pra ter bandido de estimação? Porque uma parte importante do eleitor falou, quero bandido, eu quero Bolsonaro, Flávio, eles são meus bandidos de estimação. Nós não mudamos em nada disso. Nós mudamos nossa posição sobre reformas. Na primeira manifestação do MBL, em 14, nós falamos, nós não defendemos intervenção militar e existe uma turma que quer dar golpe militar. Na primeira manifestação. Tá na imprensa, tá na Folha de São Paulo, tá no Estadão. Isso é conhecido, quem assistiu o nosso documentário sabe. Pois bem, o Bolsonaro tentou um golpe e a gente denunciou. Então a gente nunca mudou de lugar. Os outros que mudaram, é uma questão de perspectiva. Se você olhar a gente como alguém que manteve as mesmas posições sempre, você vai perceber que não fomos nós que mudamos de lugar, mas sim os outros, né? Às vezes você tá dentro de um carro, aí você vê uma árvore passando, e se você não sabe que está se locomovendo, você fala, é a árvore que tá andando. Não é a árvore que tá andando, é você que tá andando. A árvore tá parada, nós somos uma árvore, nós estamos parados, sólidos, firmes, no mesmo lugar desde sempre. Esse é o ponto. E aí, assim, eu acho legal que ele tá fazendo esse baitzinho aqui e tal, pessoas conhecendo, pessoas falando do MBL. Agradeço os elogios aí, realmente não tem nada na direita perto do MBL. E outra coisa, o MBL tem um senso crítico tão aguçado que eu acho assim, nós estamos muito distantes de termos uma proposta boa. Porque eu tava comentando pra você, isso vai ser tema da live hoje, que nós temos que protocolar o Estatuto da Desfavelização. Nós temos que entrar com o Estatuto mas nós não temos isso pronto ainda. Por quê? A gente podia protocolar qualquer coisa na Câmara. Não funcionaria, porque nós ainda não temos, vamos dizer, todos os elementos para falar, ok, nós sabemos como enfrentar esse problema. Nós temos uma coisa chamada humildade, que permite que a gente fale, estamos estudando, estamos crescendo, vamos chegar em um lugar. Nós não chegamos ainda. Então, mas só o fato de a gente aceitar, temos humildade de aceitar que nós não temos uma resposta para tudo, e que nós vamos tentar buscar essa resposta, só ter essa humildade você dá o primeiro passo. Né? E aí você vai dando os outros, e aí a coisa vai. Pior é quem acha que sabe tudo e nunca sai do lugar. No caso, nossos concorrentes. Né? Mas ele ficou com um desafio. Né? O MBL não pode falar do Bolsonaro para ter o apoio dele. E aí eu já vou colocar, isso nunca vai acontecer, meu amigo. E eu falo isso para todo mundo que nos acompanha. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá porque você repara certas coisas acontecendo. Tá? E veja, eu vou começar pela questão do presidente da Câmara e presidente do Senado, e aí eu vou abrir para outros assuntos. Não dá para aceitar quem estabelece como base da sua atuação política o abuso contra aqueles que ele lidera. O abuso contra o liderado é uma demonstração tão escrota de falta de caráter, que você sabe que um sujeito desse não vai ter condição de exercer poder de maneira virtuosa quando ele ocupar esse posto de poder. Ponto. Ponto. Veja, a família Bolsonaro, em nome do Eduardo Bolsonaro, ter a Comissão de Relações Exteriores. Ou seja, é do interesse, senhor Rafael Almeida Rizzo, personalíssimo da família Bolsonaro ter uma comissão para um membro da família Bolsonaro. Igual o Flávio, que anunciou que a mãe dele será seu suplente de senador. Tipo assim, é sempre um Bolsonaro fazendo algo para alguém da família Bolsonaro. A coisa é mais clânica do que, sei lá, um grupo de guerreiros da Idade do Bronze. Os Bolsonaro devem ter lido aquele livro Bronze Age Mindset do Bronze Age Pervert e entenderam apenas alguns elementos. Então eles estão, não, entendi, nós somos um clã da Idade do Bronze, tá? E é isso. Eles são clânicos, completamente é um clã com interesses exclusivamente familiares, e assim, é da família, tem que ter o sobrenome dos caras, e ponto. E eu acho que isso é um caminho um tanto quanto tosco, porque assim, dá umas comissões pro Eduardo, dá uma comissão pro Eduardo, pro Jair tentar passar um projeto na Câmara dos Deputados que o antagonista descobriu, foi o Wilson, acho que o Wilson Gomes, o antagonista que descobriu, que basicamente consiste em passar uma espécie de queda
de 8 para 2 anos, que seria uma espécie de uma anistia para condenar no negócio da ficha limpa e tal. Isso livraria a gente como o Jair Bolsonaro, dentre outros caras do Centrão. Então, ou seja, eles chegam num mínimo denominador comum que atende a ex-governadores, prefeitos, deputados, vereadores que estavam lenhados. Ou seja, é um negócio muito bom pra galera do Centrão. É bom mesmo. É um jogo animal. Sob a desculpa para o grande público de que, na verdade, era uma aliança, Rafael Almeida Rios e vocês que nos assistem, pra passar o impeachment do Lula. Sendo que o próprio Lula tá apoiando os dois. Não, isso aqui é uma aliança. Não tem aliança nenhuma pra impeachment. E vocês precisam entender uma coisa. Quando houve o impeachment da Dilma, havia uma circunstância que tornava aquilo possível, que foi o fato do governo Dilma ter apoiado um candidato concorrente do Eduardo Cunha para a Câmara dos Deputados, e o Cunha derrota ele. O Cunha chega no poder brigando com o então governo federal, que era Dilma. O Hugo Mota e o Alcolumbre chegam no comando da Câmara dos Deputados do Senado com o apoio do governo Lula, com o beneplácito do governo Lula. A situação não é igual. Então o cara ficar vendendo isso pros seguidores é querer fazer os seguidores de otário, que é o que o Bolsonaro faz há anos. Só que assim, brasileiro é mulher de malandro. Não pode ver um malandro, né, nheco nele já, ai meu Deus, que malandro delicioso, é meu malandro. O brasileiro adora um malandro. Então o Bolsonaro fez isso. Botou neles. E eles ficam lá aceitando. Eles aceitam esse papo furado. É um papo furado. E aí